Olá, que bom te ver aqui no canal. Vamos juntos para o som do despertar em Deus. Esse assunto para mim é um dos mais deliciosos, porque eu aprendi que se a coisa está muito difícil, se está muito pesado o fardo, talvez eu esteja fazendo a obra do meu jeito e não do jeito dele. E o texto que eu queria ler com vocês, ele está em Mateus, no capítulo 11, a partir do verso 28, por favor. A gente vai ler 3 versos, do 28 até o 30. Mateus 11, 28 ao 30. Vocês estão bem? Amém? Palavras de Jesus. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Estica aí, brother. Pronto, relaxa. O meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Quando você estuda o livro de Gênesis, por exemplo, da criação, quando o homem é criado, no dia que o homem foi feito, Deus já deu um monte de tarefa para o homem, imediatamente. Multiplicai-vos sobre a terra, enchei a terra, dominai sobre as aves, sobre os peixes, sobre as plantas, dominai sobre todas as coisas. Você concorda que é muito trabalho para alguém que acabou de nascer? O cara acabou de nascer, já toma um monte de responsabilidade. Cara, encher a terra já é uma baita de uma responsabilidade. Dominar sobre todas as coisas, exercer domínio sobre as coisas. É bastante coisa. Mas tem um detalhe interessante nisso. O homem foi criado no 6º dia. Então o homem que acaba de existir, ele é testemunha do que Deus faz diante dos seus olhos, para que ele aprenda e entenda que isso é a nossa recompensa. O homem recebeu muito trabalho para fazer no 6º dia, mas ele não começa a trabalhar no dia seguinte, porque o dia seguinte é o 7º dia, e no 7º dia Deus descansou de toda a obra que havia feito. Então você percebe que o homem foi feito para o descanso. Amém? Descansa primeiro e trabalha depois. A ordem é essa. Você é feito num dia, descansa, aprende primeiro que o descanso é a tua recompensa. Quando o homem ele recebe trabalho, o salário do homem não é monetário. Ele não recebe um salário pelo trabalho que ele vai fazer. A recompensa dele é exatamente essa, é o descanso. Então se você tem paz e descanso na tua vida, você é uma das pessoas mais ricas que existem. Eu conheço pessoas que têm muito e não têm paz, e simplesmente não têm paz, porque não sabem descansar. O poder da leveza do Senhor, cara. Tem um texto que tem queimado no meu coração nesses últimos tempos, que é quando o profeta Elias, ele confronta os profetas de Baal. Havia uma seca em Israel naquele tempo, que estava durando bastante tempo. E ele convoca, é como que vamos medir forças, que todos os profetas de Baal venham fazer o seu sacrifício, e vocês levantam um altar para vocês, e eu levanto um altar para o Senhor, e cada um vai oferecer um sacrifício. Aquele sacrifício que for recebido fogo do céu, então esse é o Deus verdadeiro. 400 profetas de Baal começam a se machucar e invocar o seu Deus, e Elias, ele até zomba dos caras. Cadê? Tipo, tá demorando, hein? O cara deve estar fazendo necessidade. Ele falou isso, o cara deve estar fazendo necessidade, não está vindo, talvez ele não esteja ouvindo, grita mais alto. Ele tirava a onda, e os caras se arrebentando, se chicoteando, e nada, não acontecia nada. Ele começa então, ele sacrifica um touro, coloca ali, enche de água aquele altar, e Deus responde com fogo naquele altar. E todo o povo viu que o Senhor é Deus. É uma coisa grande que está acontecendo, amém? É Deus respondendo com fogo no sacrifício que esse homem fez. Então esse homem, agora ele fala para o povo arrastar todos os profetas de Baal até um ribeiro,
E lá ele mata 400 profetas de Baal. Cara, esse cara acabou de matar 400 caras sozinho. Só que o que acontece? Jezabel, que era a rainha daquele tempo, que a bicha não era coisa boa, ela diz para ele, manda um recado. Amanhã eu vou fazer com você a mesma coisa que você fez com os meus profetas. Nisso, ele é tomado de um espírito de medo que ele passa então a fugir. Cara, um cara que acabou de matar 400 caras sozinho, está fugindo de um recado de uma mulher. Então você percebe que não é o recado de uma mulher, simplesmente, é o recado de um peso espiritual incrível vindo sobre ele. Que ele agora tem que fugir, ele está com medo, ele está apavorado, e ele foge, e anda 40 dias e se enfia dentro de uma caverna, até que Deus aparece para ele lá e fala, o que é que você está fazendo aqui? E aí ele está todo choramingando, porque eu fiquei só, porque ninguém adora Deus. Ele está tomado de um espírito de medo, até que Deus chama ele para a porta da caverna, e é lindo isso. Cara, Deus faz passar um terremoto diante dele. A Bíblia diz que veio um terremoto, e de repente... Tem um detalhe, mas Deus não estava no terremoto. Aí depois vem um vento impetuoso. E Deus não estava no vento. E depois vem um fogo. Cara, é uma cena terrível. Está passando um fogo e Deus não estava no fogo. E depois desses elementos passarem diante dele, soprou uma brisa suave. E então Deus falou, o que você está fazendo aqui? Você percebe que de uma maneira muito linda, o Senhor, numa brisa, Ele expulsa todo o medo da sua vida. Ele só precisa sobre você. E mansamente Ele fala ao seu coração. É o poder da leveza de Deus. Amém? Amém? O nosso Deus, cara, o que Jesus está dizendo aqui nesse texto, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, Ele fala que essa é a única forma. Muito obrigado, minha querida, você teve uma revelação do céu. Já teve vezes de eu tentar beber no microfone, enfim. Às vezes a mão esquerda não obedece, que nem a direita. Aí o cara vai falar e se joga água, né? Uma das certezas que a gente tem de que essa obra na qual nós somos chamados para fluir, essa vida cristã, a única forma pela qual isso é possível é o fato de que nós não fazemos isso sós. Jesus mesmo, quando está para partir, para subir aos céus, Ele diz, eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Cara, e Deus não mente, amém? Se Ele falou que vai estar com a gente todo dia, Ele está com a gente todo dia. Amém? Ele dizia, eu vou para o Pai, mas eu não vos deixarei sós, eu vou enviar para vocês o Consolador, o Espírito Santo da promessa. E Ele vos ajudará em todas as coisas. Cara, a gente precisa saber que a gente não está só. Amém? E essa é a única maneira pela qual eu entendo que essa obra é possível. Percebe isso? Jesus disse, em verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará as mesmas obras que eu faço, só que as fará ainda maiores. Porque eu vou para o Pai. Aí você pensa, como é que eu posso fazer uma obra maior que a de Cristo? Você não acha que é meio impossível eu fazer uma obra maior que a de Cristo? Quantos aqui já tiveram crise com esse texto? De tipo, cara, como é que eu vou fazer uma obra maior que a de Cristo, cara? Não tem jeito. Você fala, não tem jeito, não tem jeito. Só que isso não é uma invenção minha, isso foi Jesus que falou. Aquele que crê em mim fará as mesmas obras que eu faço e as fará ainda maiores. Aqui fica o detalhe, Ele não está dizendo que você vai fazer obras maiores que as dele. Ele diz que você vai fazer as mesmas e serão maiores. Como assim? A mesma obra é maior. Eu bati tanta cabeça tentando entender isso, até um dia que o Senhor ministrou no meu coração algo tão leve e simples, que eu queria dividir com vocês. Cristo fazendo a obra de Cristo, é totalmente compreensível que Cristo faça a obra de Cristo. Cristo é Deus, Deus faz a obra de Deus. Amém? E eu não sou Deus, eu não sou Cristo. E quando eu faço a mesma obra de Cristo, essa obra é maior em mim, porque eu não sou Cristo. É preciso que seja um grande milagre para eu poder fazer a mesma obra que Cristo. Você está entendendo? Cristo veio, Deus veio,
Amém? E fez a obra de Deus, e agora Ele nos deu o poder de sermos chamados filhos de Deus, e nos habilitou para fazermos as mesmas obras. Cara, essas obras são maiores, porque nós não somos Deus, mas nós fomos feitos filhos de Deus. É como se você fosse adotado por uma família, e de uma maneira milagrosa você começasse a ficar a cara daquela família. Eu tenho uma pira dentro de mim, isso é viagem minha, amém? Não está na Bíblia, é viagem minha. Mas eu tenho uma pira de quando eu chegar no céu, cara, eu vou perguntar se Jesus não era a cara de José. Eu acho que Jesus era a cara de José, cara. Eu acho que Deus deu a cara de José para Jesus só para honrar José. Sabe, tipo assim, cara, a orelha, o nariz, assim, tipo, sabe? Tipo assim, os traços, o olho puxadinho, talvez, não sei. Viagem minha. Mas isso é o que faz esse milagre de Deus operando em nós, é o que torna isso possível. Entrar na presença de Deus, como é que eu entro na presença de Deus, cara? Ele é um Deus que ninguém podia ver a sua face, seria consumido. O Santíssimo Lugar, só o sumo sacerdote entrava uma vez por ano. E olha como você entra, porque ele podia ser consumido ali na presença. Os filhos de Arão, no primeiro culto da tenda de Moisés no deserto, os 2 filhos de Arão morreram porque ofereceram fogo estranho ao Senhor. Cara, estava tudo certo, só ofereceram fogo estranho e morreram na presença de Deus. E aí vem um recado de Deus para Arão: ó, não é nem para você chorar, velho. Tipo, a presença de Deus não é brincadeira. Quando o povo viu a presença de Deus em cima do monte, eles falaram: cara, a gente vai morrer. Moisés, fala tu com Deus. Se Deus falar com a gente morre. Essa é a presença de Deus. E aí vem Jesus, e quando ele morre na cruz, o véu do templo se rasga de alto a baixo, e o Santíssimo Lugar ficou exposto, simbolizando o acesso que nós agora temos à presença de Deus. Ele ficou exposto, nós temos acesso, mas a gente não pode esquecer, o lugar continua santíssimo. Então como é que nós entramos na presença de Deus agora? Porque Cristo nos santificou. Amém? Ele fez essa obra. Essa obra só é possível porque é Cristo que está fazendo a sua obra. Quando Simão Pedro tem a revelação de que Jesus é o Filho de Deus, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, o que Jesus diz: Simão, bem-aventurado tu és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelou, mas o meu Pai que está nos céus. Por isso eu também te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. Você percebe que Jesus não falou: vocês agora vão ter que se virar para ser igreja. Não, Jesus falou: eu edifico a minha igreja. Então, se essa igreja está sendo edificada, e eu digo, como eu faço das palavras do pastor Telmo as minhas, só existe uma igreja. Se a igreja de Cristo está sendo edificada, eu só posso te dizer uma coisa: é Cristo que está edificando a sua igreja. É uma obra que não vai parar, sabe por quê? Porque não depende de mim e de você, é todinha dele. Ele nos deu a honra de participar da obra dele na face da terra. Ele nunca nos deixa sós, amém? Ele está sempre ao nosso lado, nos ajudando nas nossas fraquezas e nos habilitando para fazer a vontade dele. O maior poder que a gente tem, meu irmão, é estar nesse relacionamento com Deus. Ouvir e obedecer. Simples assim. Nos deixarmos sermos movidos por aquilo que Deus está fazendo. Amém? Esse texto ele é fantástico porque eu começo a perceber que esse texto é carregado de duplas. Tipo assim, não está só mesmo. Vinde a mim todos vós. Já começa por aí. Cristo diante de nós. Cristo diante daquele que está cansado, sobrecarregado. É lindo porque assim, essa era outra crise que eu tinha, eu falava: Jesus, o cara está cansado e sobrecarregado. Não dá para o Senhor ir até ele? Vai até o cara está cansado. E Jesus está dizendo: não, você vem até mim. Isso daqui já é uma coisa muito linda da parte do Senhor, porque imagina alguém num cenário espiritual, totalmente cansado e sobrecarregado. Aqui já tem uma outra dupla, amém? Você está pensando que o cansado e o sobrecarregado está cheio de dupla nesse texto. Ele tem a aparência de alguém que já carregou peso por muito tempo e continua carregando um peso extra sobre a sua vida. E Cristo está dizendo para esse cara: você vai vir até mim e eu te alivio aqui. Não é a respeito de soltar o peso e vir até mim. Não, você vem com o peso e eu alivio você.
quando você vier. Tem uma coisa muito linda, você fala, mas o cara não tem força para vir. Quantos já pensaram isso? Eu não tenho forças para ir ao Senhor. Mas existe algo muito lindo na palavra de Deus e na palavra que sai da boca de Deus. Quantos sabem que Deus é criador? Amém? E que Ele criou todas as coisas pela sua palavra? Amém? Então você concorda comigo que quando Deus fala, Ele cria? Amém? Seu dia está uma droga, deu tudo errado desde a hora que você acordou até a hora que você ouviu Deus falar para você, bom dia. E na hora que Deus falou bom dia, Ele acabou de criar um dia bom para você. Amém? Você está entendendo que o que Ele fala, Ele cria? Que quando Pedro olha para Jesus andando por cima das águas e diz, se és tu, manda-me ter contigo. Olha o que Pedro está, ele está tendo uma revelação, que se você mandar eu consigo ir. E aí Jesus fala, vem. Na hora que Jesus vem, Jesus está dizendo que é possível andar sobre a água. No que Ele fala, vem, Ele acabou de criar um caminho. Vem. Lança a rede para o outro lado do barco naquela pesca milagrosa. Sabe o que está acontecendo? Se você fizer o que Ele falou, a realidade que Ele acabou de dizer é criada imediatamente, porque Deus é criador. Amém? Então você está completamente cansado e sobrecarregado e de repente você ouve de Jesus, venha até mim. Naquela hora, se você não tinha forças, você acabou de receber uma dose suficiente para ir até Ele. Amém? O convite do Senhor, ele é como um imã, Ele nos suga para Ele, cara. Se você for leve o suficiente, porque Cristo é leve, se você corresponder com quem Ele é, a gente se torna um com Ele. Adoração é a respeito disso, não é a respeito de cantar para Deus. Adoração é a respeito de contemplá-lo. E aquilo que Ele revela para você é exatamente o que Ele quer fazer em você. Se Ele revela a sua santidade, Ele está te chamando para ter uma vida mais santa. Se Ele revela a sua justiça, você vai dizer como Zaqueu, a partir de hoje eu vou dividir meus bens com os pobres e se eu defraudei alguém eu vou restituir ele 4 vezes mais. Sabe o que é isso? É a revelação que você está tendo da parte de Deus. Quando você se relaciona com quem Deus é, então nós começamos a nos tornar um com Ele. Vinde a mim, se torne um comigo. A primeira coisa que eu faço com você é te dar alívio. Amém? Olha essa dupla aparecendo, Ele está nos chamando para andar com Ele. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Eu fui estudar essa palavra cansado no original, aproveitando que no meu aplicativo tem esse recurso. E essa palavra, cansado, ela significa um trabalho extenuante e intenso, junto com aborrecimento e fadiga. Cara, é muita coisa, é um treco completamente torturante. Sobrecarga você não precisa estudar muito. Sobrecarga é isso, é um peso extra sobre você. E Jesus disse, se você vier até mim, eu alivio você. Esse peso vai embora. Irmãos, assim, eu sempre gostei de esporte, por exemplo. E na falta do esporte que eu gosto de praticar, que é pegar onda, eu vou na academia. Tenho muitos amigos que puxam peso, enfim. E tem alguns amigos que eles eram bem felizes. Amém? Sabe gente feliz? Gente feliz, meu irmão. Eu só penso em comer. E aí eles decidiram perder um pouco dessa alegria toda e começaram a puxar peso. E aí foram puxando peso e foram perdendo a alegria, no bom sentido, amém? Foram ficando menos fofinhos. E vão pegando peso, vão pegando. Daqui a pouco os caras tão secos, tão fortes, tão bombados, meu irmão. E tá forte pra caramba. Uma coisa que eu reparei em todos os meus amigos que tinham sobrepeso e perderam peso puxando peso. Cara, pensa na loucura que é isso, você perder peso puxando peso. É que as pernas dos caras, velho, são naturalmente fortes. Porque eles levaram peso a vida inteira. E agora que o peso se vai, mano, você tá leve e mais forte do que nunca. Então, quando Jesus está chamando cansados e sobrecarregados para andar com Ele, Ele, na verdade, está chamando gente que é forte e nem sabe. Amém? Vocês são fortes e vocês precisam saber disso. Amém? Vocês são fortes e precisam saber disso. Cara, esse peso que você levou a vida inteira não foi capaz de matar você. Se você tem ouvidos para ouvir o que Jesus está dizendo, Ele está te chamando para andar com Ele. Só que Ele promete, no momento que você vem, eu te alivio. E cara, esse alívio é o próprio Cristo agora, dizendo o que Ele fez na cruz do Calvário. Ele não está dizendo, eu arranco esse peso de vocês e jogo no chão. Ele fala, não, eu levei esse peso.
no seu lugar. No momento que você vem até mim, esse peso agora já não está mais sobre você. Esse peso foi lançado na cruz, aonde ele pagou o preço do pecado. Amém? Esse peso veio sobre ele, é por isso que ele te alivia. Cara, é tipo você está carregando uma caixa muito pesada e vem Cristo e fala, peraí, deixa eu te ajudar. E de repente ele pega a caixa e faz toda a força. E você só fica ali, oi. Sabe, deu para perceber, não dá para perceber agora, porque o pastor Telmo não está aqui, mas ele é bem mais alto do que eu. E assim, se você pegar uns 3 caras da altura do pastor Telmo, eu, então somos 4, e falar, vocês 4 aí, por favor, cata aquela escada e leva ali na cabeça até... Aí os caras vão botar a escada na cabeça e eu vou ficar embaixo da escada. Oh, aleluia. Tentando tocar na escada para fingir que eu estou fazendo alguma coisa, entendeu? Você está entendendo mais ou menos onde eu quero chegar? Cristo carregou o nosso peso. Agora, tem outra dupla aparecendo aqui. É o alívio e o descanso. O alívio é temporário. O descanso é um estado permanente. Ele diz, eu vos aliviarei. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração e encontrareis descanso para as vossas almas. Quando eu chego, alívio. Se eu permaneço, descanso. Amém? Isso é uma das coisas mais lindas, porque Cristo é o descanso. Os fariseus, no tempo que Jesus andou em carne sobre a face da terra, ficavam endemoniados de raiva quando eles viam Cristo fazendo coisas no sábado, no Shabat, no dia do descanso, no dia em que não era para ninguém fazer nada. Eu fui em Israel e no dia que eu cheguei em Jerusalém era no Shabat. E foi engraçado porque o nosso hotel, todos os andares do hotel eram apertados, os botões, automaticamente, para ninguém ter que apertar o botão do andar que vai. O elevador parava em cada andar, para ninguém ter que fazer nada. Tipo, no sábado ninguém fazia absolutamente nada. Aí Cristo ia lá e curava um cara no sábado. E a galera fica pensando, esse cara está profanando a lei? Não, ele está se revelando, eu sou o descanso. Eu sou o Senhor do sábado. O lindo é isso, que Deus trabalha enquanto eu descanso. É por isso que Cristo não quebrou a lei ao fazer coisas no sábado, porque Ele é o sábado, Ele é Deus, Ele é o próprio descanso. Cristo pode curar no sábado, Cristo pode fazer o que Ele quiser no sábado, porque Cristo é o descanso. É por isso que eu preciso, e muito, aprender a descansar em Deus. Porque se eu não descanso em Deus, eu não paro para Deus trabalhar em mim. Cara, é por isso que o descanso ele é tão importante. Eu brinco com esse negócio que eu nasci por descanso. Mas, cara, você só vai experimentar essa transformação de dentro para fora quando você simplesmente se entrega na mão dele. Eu não tenho como ser operado uma cirurgia se eu estiver correndo por aí. A gente, quando vai fazer uma cirurgia, um procedimento cirúrgico, você precisa se deitar, tomar até anestesia para você não espernear. Você vai precisar entrar num descanso forçado e se entregar e confiar que o médico sabe o que fazer com aquele monte de tripa. Cara, isso é bizarro, né? É um monte de carne, velho. Como é que sabe consertar? E consertam. Mas você precisa confiar. Amém? Assim é o Senhor, eu preciso aprender a parar nele para que Ele trabalhe em mim. Mas aqui entra uma outra dupla também, é Jesus falando, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Ele é aquele que não esperneia e é ensinável. E Ele está dizendo, aprenda de mim que sou ensinável. Ele está dizendo, aprenda de mim a ser como eu sou. Mas o lindo é que Ele diz antes disso, toma sobre vocês o meu jugo e aprende de mim que sou manso e humilde de coração. Aqui eu entrei numa outra crise nesse texto, porque ele acabou de aliviar o cara. Você está cansado, sobrecarregado? Vem até mim, eu vos aliviarei. Toma sobre vós o meu jugo. Cara, peraí, velho, me dá pelo menos... Deixa eu curtir pelo menos isso aqui, né? Acabei de aliviar, já tomei um jugo nas costas. Eu quando falei disso lá em São Paulo, eu perguntei para a galera, quanto sabe que é o jugo? Cara, a galera não sabia, eu falei, pô, vocês são de São Paulo, velho.
Nunca viram um jugo na vida? Tipo assim, a galera da cidade, né? Tipo assim, não tem relacionamento. Eu tenho um amigo meu que ele é paulistão, e ele era road da banda que eu tocava. E uma vez a gente fez turnê no Nordeste, e a gente estava de van, assim, viajando, nas primeiras turnê, aquela ralação, a gente de van nas estradinhas. Daqui a pouco, todo mundo dormindo na van, maior calor, e daqui a pouco ele fala, mano, que bicho feio é aquele, cara? Cara, a gente acordou para ver o bicho que ele tinha visto, que bicho, que animal é esse? Cara, eu olhei, era uma galinha, velho. Falei, ô, Marcão, aquele é uma galinha, cara. Era uma galinha feia, de verdade, era realmente muito feia. Mas era uma galinha. Entendeu? O jugo, para quem não sabe, é aquele apetrecho que se coloca no lombo dos bois para que eles trabalhem juntos. Amém? Para que eles trabalhem juntos. Quando Jesus fala para a gente, toma sobre vós o meu jugo, ele não está dizendo para eu carregar o peso dele, porque é impossível eu carregar o peso de Cristo, que Cristo carregou. Não tem como, eu não consigo carregar o peso que Cristo carregou. Amém? Cristo está com o seu jugo no lombo, e Ele está dizendo, toma sobre vocês o meu jugo. Ou seja, tem um lugar para você andar ao meu lado, e juntos nós trabalharemos. Só que o lindo é isso, aprende de mim que sou manso e humilde de coração. Ou seja, você vai tomar o seu lugar no jugo de Cristo, e você vai caminhar com Ele. Adivinha quem está fazendo toda a força? Adivinha quem está apontando a direção para ir? Adivinha quem está fazendo todo o trabalho? Ele está te chamando para participar do que Ele está fazendo. Amém? Porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Tem outra dupla aqui, cara. É suave e é leve. Você percebe que, cara, uma coisa que eu aprendi nessa vida, sozinho ninguém consegue. Até para a gente se desviar, a gente precisa de alguém. Os discípulos no caminho de Emaús, cara, eles estavam indo embora da igreja, frustrados porque não entendiam o que estava acontecendo. 2 caras concordando com a sua frustração. Até que Cristo aparece no meio deles e você conhece a história. Se revelou e eles voltaram para a comunhão. Ele nunca nos deixa. Mas assim, ó, eu acho incrível a leveza desse poder com que Cristo opera. Cristo, por exemplo, está entrando em Jericó e tem um cego pedindo esmola. E o cego está gritando, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O povo mandando o cego calar a boca. E quanto mais mandava calar a boca, mais ele gritava. E até que Jesus para ele, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus mandou que chamassem o cego. E o cego chega diante dele e o cego diz, e Jesus diz para o cego, o que você quer que eu te faça? E o cego vira para Jesus, que cara, olha aqui, que coisa linda, ele pede só isso, eu quero ver. Cara, alguém já te parou no sinal na rua, tipo assim, eu quero ver aí. Tipo, você não pede isso para qualquer um, você sabe que você está falando com Deus, amém? Eu quero ver. Aí Jesus diz, então vê. Olha a força que Jesus fez para curar o cego. Então veja aí, a sua fé salvou você. E imediatamente o cara começou a ver. Você fala, peraí, cara, cadê o esforço? Não, Jesus é leve. Esse é o poder da leveza de Cristo. Eu quero ver, então veja. Aí o cara, estou vendo. Pronto, é só isso. Amém? É você crer que Ele é quem Ele é. Amém? Tem um velório saindo da cidade quando Jesus está entrando. Uma viúva chorando, era o filho único dela. Aí Jesus para e fala, ei, levanta e anda. Aí o morto levantou. Pronto, acabou, destruiu o velório. Tanto dinheiro empenhado naquele velório, acabou o velório. Esse é Jesus, amém? Olha o poder de Cristo. Eles estão num barco, uma tempestade terrível soprando, os caras todos desesperados. Cristo dormindo profundamente, roncando, velho, no barco. E os caras todos desesperados, até que os caras, eu não sei quem, mas alguém foi acordar Jesus, cara. Ei, mestre, o senhor não se importa que a gente esteja aqui perecendo? Aí Jesus, o que está acontecendo? Essa tempestade. Aí Jesus, acalma-te. O vento parou. Pronto. Esse é o Senhor, amém? Aí ele pisa na terra dos Gadarenos. Cara, lá vem um endemoniado, velho. Um endemoniado. O cara era o terror da cidade, né? Tinha que acorrentar o cara. E aí lá vem o cara. E aí o cara olha para Jesus, aí o cara se ajoelha, adora, cara, olha o endemoniado.
Jesus, Filho do Deus Altíssimo, eu te peço pelo amor de Deus que não nos atormente. Cara, não era o terror da cidade, velho. Viu Jesus aí? Não nos atormente, isso porque Jesus tinha mandado os espíritos sair. Jesus pergunta, qual é o seu nome? Aí os demônios falaram, Legião é o nosso nome, porque somos muitos. Cara, é muito demônio no cara. E Jesus está ali de boa. Sai. Aí os demônios querem negociar, ó, pelo menos deixa a gente ir para aqueles porcos ali que estão pastando ali, que estão tudo chorando, porque, enfim. Ninguém entendeu, mas tudo bem. Pegou, né, irmão? Eles estão ali, estão tudo tristes ali. Deixa a gente ir ali para aqueles porcos lá. Aí Jesus fala, então, nos porcos pode, vai. Os demônios saíram tudo, cara, e foram para os porcos. Os porcos se mataram. E quando o povo da cidade veio ver o que tinha acontecido, aquele cara que andava nu pelos sepulcros, ninguém podia domar ele. E andava nu, agora ele está assentado, vestido, em perfeito juízo. Jesus nem suou para fazer isso tudo na vida do cara. Esse é o nosso Deus, cara. Leve e poderoso. Teve um outro cego, eu não sei qual foi a parada de Deus de falar isso para Cristo fazer desse jeito. Aparece um cego. Aí perguntam, quem pecou? Foi esse ou foi os seus pais? Não, ninguém pecou, é para que se manifeste a glória de Deus. Jesus dá um cuspe no chão, faz lama, mete a lama de cuspe no olho do cara, velho. E fala, vá se lavar no tanque. O cara voltou curado. Cadê? Cadê? Não, Cristo é leve, velho. Ele é Deus, ele só precisa falar. E a coisa acontece. Olha Cristo. Cristo está para ser preso, amém? Vem os caras com porretes para prender Jesus e fala, quem vocês procuram? Ele fala, Jesus de Nazaré, sou eu. Os caras caíram no chão. Aí Jesus fala, não, levanta aí, gente, peraí. O que é que vocês querem? Jesus, sou eu. Aí os caras estão pegando Jesus, Pedro vai dar uma lapada para arrancar a cabeça de um, pegou na orelha só. Arrancou um pedaço da orelha de Jesus, fala, Pedro, tu tá doido, rapaz? Pegou a orelha do cara, colou de volta e falou, pronto, me prende aí. Cara, esse é Jesus, velho. Só pegaram ele porque ele se entregou. Bateram em Cristo, bateram, e ele sofreu. Bateram e ele sofreu. Ele está diante de Pilatos. E Pilatos não está nem um pouco afim de condenar Cristo. Os judeus estão enchendo a paciência. Não, tem que crucificar, não sei o quê. Pilatos fala, Jesus, vem cá, vem conversar comigo. Você é rei, que nem eles estão falando? Aí Jesus fala, você está falando isso de você ou alguém te contou? Não, mas eu tenho poder para te soltar. Aí Jesus fala, você não ia ter poder nenhum se do céu não te fosse dado. Jesus se entrega. E na hora que Jesus está na cruz, cara, ele dá um alto grito, ele diz, está consumado. E Jesus entregou o seu espírito a Deus. Ele entregou, a morte não matou Jesus. Jesus entregou o seu espírito a Deus. E ele disse, eu tenho poder para dar minha vida e tomar ela de volta. Cara, quem é esse que dá a sua vida e na morte pega a sua vida de volta? Cara, esse é o nosso Deus, velho. O homem mais forte e mais leve do mundo. Amém? Essa leveza de Cristo me assusta, cara. Só alguém muito leve pode andar por cima das águas, amém? Quanto mais pesado, você afunda. Só alguém super leve. Quando Cristo está sendo batizado, olha, a gente sempre pensa na manifestação do Espírito Santo com aquela agressividade do fogo do Espírito, amém? É lindo, mas é agressivo. O fogo descendo, e a galera falando em novas línguas, e aquela coisa, e aquele ímpeto, né? Mas quando o Espírito desceu sobre Cristo, o céu abriu, e o Espírito desceu na forma corpórea de uma pomba, velho. Um bichinho tão manso que quando Cristo foi nos ensinar a sermos mansos, Ele falou, sejam mansos como as pombas. Ou seja, um bicho que nunca vai fazer mal para ninguém, amém? A não ser, mas é involuntário, é sem querer, amém? Não é mirando, né? Acontece que os bichinhos voam.
Eu não sei o que esses bichos comem, cara. Mas não é bom. Se o carro for preto, é branco. Se for branco o carro, é preto. Eu não sei que mistério é esse, cara. Eles têm uma pira com cor. Amém? É um mistério. Mas o Espírito desce nessa forma leve sobre Cristo. E sabe o quê? Pousa nele e permanece. Você já viu um bicho mais assustado que um pombo? Tenta pegar um pombo com a mão. Você não consegue. Mas ele pousa sobre Cristo e permanece. Cara, um bichinho manso encontrou alguém mais manso do que ele. Leve, absurdamente leve. Esse é o Espírito do Senhor, essa é a natureza de Deus. Deus nunca precisou fazer força para fazer nada milagroso. Quando Moisés foi abrir o mar vermelho, Moisés está desesperado, o exército de Faraó está vindo atrás, e Moisés fala, Deus, o que é que eu faço? E Deus fala, estica o cajado para frente, cara. Só isso, estica para frente, o resto eu faço. Deus fez soprar um vento, cara, que soprou. Abriu o mar. Passa em terra seca. Essa é a leveza do nosso Deus. Amém? Às vezes a gente espera uma coisa muito complicada, e isso é que nos escandaliza. Essa graça maravilhosa de Deus, de que Ele fez toda a obra, e Ele está nos chamando para andar com Ele, aprendendo com Ele, fluindo com Ele. Havia um general da Síria, chamado Naamã, um povo que estava oprimindo Israel. Numa das incursões, uma escrava israelita foi trazida para trabalhar dentro da casa dele, como escrava. E Naamã era leproso. Era um general top, mas era leproso. E aquela jovenzinha escrava fala assim, se o meu senhor soubesse, conhecesse o profeta que tem na minha terra, ele certamente seria curado da sua lepra. Cara, Naamã creu na palavra daquela escrava. E pediu para o rei, manda carta lá para o rei de Israel. E aí o rei da Síria mandou uma carta assim, estou mandando meu general aí para você curar ele da lepra dele. Aí o rei de Israel rasgou as vestes e falou, esse cara está arrumando confusão comigo, quem é que pode curar a lepra dos outros? Eu sou Deus. Nisso o profeta Eliseu vira e fala, manda ele vir, que ele vai saber que tem Deus em Israel. E agora Naamã vai para a casa do profeta, carregado de presentes, com uma comitiva muito grande, cheio de presentes, sabe por quê? Porque eles falam, cara, para eu ser curado da minha lepra, eu devo ter que fazer uma coisa muito grande, uma grande oferta, tem que chegar com muita pompa. Ele chega na porta da casa do profeta, o profeta nem sai de casa, ele manda o moço dele, fala, dá um recado lá, manda esse bicho mergulhar 7 vezes no Jordão e pronto. Cara, o general sai brabo. E fala, não, eu vou embora para minha terra, na minha terra tem rio melhor. Eu esperava que ele fosse sair, fosse invocar o seu Deus, o fogo ia descer do céu, ia acontecer uma coisa, ele ia se esforçar. E aí os caras que trabalham, os soldados dele viram para ele e falam, meu senhor, mas se ele não te mandasse fazer uma coisa complicada, o senhor não faria? Ah, tá bom. Ele vai lá e mergulha. Na 7ª vez que ele sobe, a sua pele está limpa como a de um neném, pura como a de um neném. Esse é o nosso Deus, cara. Sabe por que eu estou falando tudo isso a respeito dele? Porque, como eu já disse, ele nos chamou para fazer as mesmas obras, só que maiores. Irmãos, a gente está entrando num tempo, e esse ano, a gente precisa estar muito consciente do nosso papel como igreja, do que a gente carrega como arma, porque vai ser um ano difícil e a gente vai ser tentado a sair fazendo guerra contra quem não é o nosso inimigo. É um ano de eleição no Brasil, você sabe do que é que eu estou falando. Nossa guerra não é contra carne e contra sangue, é contra principados e potestades nas regiões celestiais. O meu papel não é ficar fazendo guerra, o meu papel é cooperar com o ministério de Cristo, e o ministério de Cristo ainda é o da reconciliação. O ministério de Cristo ainda é chegar num lugar e mudar um ambiente com a leveza que Ele carrega. É chegar num lugar onde todos estão querendo proteger Jesus e as crianças querem vir até Ele, as pessoas impedindo. E Jesus fala, deixa vir os pequeninos, a prioridade agora é eles. E Jesus toma-os em seus braços, cara. Jesus nos pega nos braços, sabe por quê? Porque Ele é muito forte. Só que Ele está chamando a gente para fluir no mesmo espírito que Ele flui. Trazer leveza para qualquer ambiente. Cara, o meu papel e o seu
não é jogar mais um peso sobre as pessoas, o peso da religião, que muitos de nós sofremos por muito tempo. Eu sou até grato pelo peso de religião que eu sofri nos meus primeiros dias. Sabe por quê? Porque esse que eu carreguei deixaram minha base um pouquinho mais forte. Agora eu consigo andar leve com força. Amém? Mas o nosso papel é aliviar as cargas dos outros. É chorar com quem chora. É se alegrar com quem se alegra. Amém? É chegar nesse ambiente. Cara, chorar com quem chora, isso é tão poderoso. Você sabe de alguém que está sofrendo, está de luto em casa? Vai lá para chorar, velho. Vai lá para chorar. Sabe por quê? Porque é como se tivesse um depósito de choro sobre aquela vida e você fala, deixa uma parte para mim, eu carrego para você, deixa eu chorar junto com você. Cara, é assustador quando alguém se compadece e chora junto com a gente. Parece que a nossa dor se vai um pouco mais rápido. Porque isso é espiritual, isso é muito verdade. O nosso papel é levar leveza para qualquer ambiente que a gente chegue. Mudar essa atmosfera com a leveza. Falar dessa graça maravilhosa que nos alcançou. Amém? Ele está nos chamando para viver esse tempo, queridos, de entender que o Jesus que nos salvou, Ele levou todo o peso. Ele não está jogando peso mais nenhum sobre você. Amém? Eu quero que você entenda uma coisa. Jesus condenava a atitude dos fariseus e escribas. Ele fala, ai de vós, escribas e fariseus, porque vocês lançam grandes cargas sobre as pessoas e nem com um dedo vocês ajudam elas a carregar. Se Jesus censura isso, o oposto é verdadeiro. Ele se alegra de quando você leva a carga de alguém. Amém? Se coloca de pé, por favor, eu quero orar com você. Não tem uma música de fundo aqui hoje. Eu oro para que o que a gente vai orar seja consciente. Amém? O que você tem experimentado nesse ambiente tem te atraído cada vez mais perto, sabe por quê? Porque não está nada melhor do que o descanso. Não tem nada melhor do que se sentir aliviado. Quando eu entreguei minha vida para Jesus, por exemplo, me incomodava o pecado que eu ainda carregava, mesmo estando naquele que levou todo o peso do pecado sobre si. Então, naturalmente, o que eu ainda fazia passou a me incomodar de uma maneira absurda. É como se eu começasse finalmente a perceber o que eu tinha carregado. Então, eu começo a me esforçar para deixar essas cargas, esse sobrepeso, do lado de fora. De uma maneira muito leve, Cristo me libertou das drogas, cara. E foi a maneira como Cristo me libertou das drogas foi engraçado, cara. Porque eu era viciado. Eu gostava muito era de maconha mesmo, fumava demais o dia inteiro. E eu tive meu encontro com Cristo, a primeira reunião da qual eu participei, eu tinha acabado de fumar quando as irmãs chegaram. A casa estava toda enfumaçada. Quando elas foram embora, eu fumei de novo. E fui fumando e fui curado de uma enfermidade e continuei fumando. E, meu irmão, eu estava amando Jesus e fumando. Até um belo dia que eu noivei. Eu e a Ali, comprei uma aliança escondida. Levei ela para jantar no aniversário dela, enfiei a aliança no dedo dela por debaixo da mesa e falei, vamos casar. Não faça isso em casa, amém? Faça as coisas certinho. Mas a gente era doido. Ela chorou, não sei o quê, vamos lá cantar para meus pais. Aí, morava em São Paulo, a gente pegou o carro, botou tudo que tinha dentro do carro, prancha, vai, arruma a mala de última hora e vamos para Balneário para dar notícia. E a gente noivou. E eu tinha pouco bagulho. Eu levei só o que eu tinha. Não deu tempo de comprar mais para a viagem. E fui com aquele bagulho que eu tinha. E estou lá ouvindo Cassiane no carro. Era as fitas, os CDs que as irmãs tinham dado para a gente. Ah, estamos noivos, glória a Deus, aleluia. Chegamos lá, demos uma notícia, estamos noivos. E aí eu fui para o hotel, que era do lado do apartamento do meu sogro e da minha sogra. A gente estava no hotel do lado, eu fui para o hotel, falei, amor, vou para o hotel. Eu queria era fumar. E aí fui para o hotel, e a Ali falou, eu vou ficar aqui na casa da mãe. Eu falei, tá bom, fica aí, eu vou lá para o hotel. Aí cheguei, fui fumar. Aí, quando eu peguei o bagulho, só tinha um. Falei, mano, só tem um, como é que eu vou fazer amanhã? Eu era tão viciado
que eu só conseguia comer se eu fumasse. Eu só tinha aquela larica, né? Aquela fome desesperada que o cara come uma geladeira inteira. Mas se eu não tivesse bagulho, eu não conseguia comer. Não tinha jeito de eu comer. Travava. E eu fiquei preocupado, eu enrolei aquele baseado e falei, eu vou ter que guardar um pedaço para fumar amanhã, porque senão eu não consigo nem tomar café da manhã amanhã. E comecei a fumar, e estou lá fumando. Aí vi a Bíblia da Alha em cima da cama. Glória a Deus, onde é que será que está o cego de Jericó, cara? E aí eu fiquei tentando achar o cego de Jericó, porque foi o texto que as irmãs leram para mim. Eu estou tentando achar o cego de Jericó, cadê o cego, velho? Não acho. E fumando, e cadê? E aí eu lembro que Jesus me curou, apertava debaixo do braço, não tinha mais caroço nenhum. Eu falei, glória a Deus, cara, Jesus, tu é tão bom, mano. E aí daqui a pouco, cara, eu vi a cena, eu estava com a Bíblia na mão e o bagulho na outra. E parece que, falei, cara, não combina isso. E eu estava preocupado, porque era o último bagulho que eu tinha. Eu falando, mas é o último. E aquele negócio, meu Deus, é o último. Daqui a pouco, cara, da maneira mais leve e poderosa do mundo, Jesus mudou o tom da minha frase. E eu comecei a olhar para aquele bagulho e falar, é o último, cara. Cara, é o último, velho. E fui fumar, aí eu fui fumando, me despedindo dele. Falei, meu irmão, é o último. Eu falei, não vou guardar nada, porque eu não vou fumar mais. Falei, vou fumar tudo aqui, fumei até queimar o dedo, cara. Acabei. Estou com a Bíblia na mão e não tem mais bagulho na outra. Estou doidão, o quarto está todo enfumaçado. E eu pensando, parei de fumar. Eu falei, o que eu vou fazer agora? Olhei para o telefone e falei, vou ligar para a Ali. Peguei o telefone e liguei para a casa da mãe da Ali. A Ali que atendeu. Já era umas 11h30 da noite. Falei, amor? Ela, oi amor, já estou indo. Ela achou que eu estava botando uma pressão para ela vir logo. Falei, não, tá de boa. Doidão. Ela falou, o que foi então? Eu falei, tem uma notícia para te dar. Ela, o quê? Parei de fumar. Com essa voz assim, tipo, parei de fumar. Ela ficou uns 5 segundos em silêncio, tipo assim, tu foi para fumar. Como assim tu parou de fumar? Falei, parei de fumar. Eu lembro que ela ficou 5 segundos em silêncio e falou, amém. Dia 4 de fevereiro de 2001. Nunca mais eu botei um baseado na boca. Sabe qual foi a força que eu tive que fazer para não fumar mais? Nenhuma. Era como se eu nunca tivesse fumado na vida. O cheiro do bagulho passou a me dar nojo de um dia para a noite. Falo, cara, esse é o poder leve do meu Deus. Amém? Ele nos convence, cara. Ele transforma a gente de dentro para fora, ele muda a nossa natureza. Você gostava de uma coisa que você amava, só que você estava preso e não sabia. Ele levou a carga sobre ele. E agora você fala, cara, é como se eu nunca tivesse feito tal coisa. Andar leve. Eu me lembro que uma das coisas que eu mais gostava nessa época era passar em blitz. Porque aí eu falei, agora, meu, antes eu morria de medo da blitz. Aí agora eu passava na blitz. Policial, encosta aí. Claro, meu amigo. Tudo bem? Entra aí, pô. Pode procurar aí tudo aí. O dia tá bom. Não procurou de jeito não. Olha ali. Fazer amizade com a polícia. Falei, cara, isso é libertador demais, velho. Liguei pro meu pai. Pai, tem uma notícia para te dar. Ele, o que, meu filho? Parei de fumar maconha. Ela, e tu fumava, rapaz? Cara, meu pai, ele não queria assumir que eu fumava, porque ele foi me buscar na delegacia 2 vezes. Ele ouvia minhas músicas, só cantava de magulho. E tu fumava? Eu falei, fumava, pai, você sabe. Parei. Sabe o quê? Quando você está em Cristo, você está tão leve que você já não quer mais mentir para ninguém, cara. Você começa a amar a verdade porque a verdade é leve. Desculpa que eu pedi para você ficar em pé, é porque eu estou em pé também. Eu já estou terminando. É a palavra de Deus, desculpa, eu amo esse trem. Mas o livro de João começa assim, ó. Parece que é o começo da Bíblia. No princípio era o verbo, e o verbo estava em Deus, e o verbo era Deus. Amém?
Por ele foram feitas todas as coisas, e nada do que foi feito sem ele se fez. Olha o que diz agora. Nele estava a vida, e a vida é a luz dos homens. Amém? E a luz resplandece sobre as trevas, e as trevas não prevalecem contra a luz. Cara, é tão lindo a gente perceber que Ele é o Verbo, Ele é Deus, Ele é a vida, Ele é a luz. Amém? E essa manifestação da luz é talvez a forma mais leve e poderosa de se manifestar. Porque onde a luz chega, meu irmão, acabou para a treva. Ela só precisa brilhar. A luz é tão leve, e é lindo porque em inglês a palavra para luz é a mesma para leve. Light. Turn on the lights. Liga as luzes. This is so light. Isso é tão leve. É a mesma palavra. Luz e leve são a mesma palavra. Isso é Jesus. Ele disse, vocês são a luz do mundo. Cara, eu não só tenho que iluminar, eu não só tenho que dar a direção, eu tenho que chegar com o poder da leveza de Deus aonde eu for. E onde a luz chegar, ela simplesmente estabelece. A minha esposa, cara, a gente mora lá na Praia Brava de Itajaí e, cara, Deus tem gritado ao nosso coração algo a respeito de amigos e vizinhos. Deus tem gritado. Esse é o meu campo missionário no momento. Meus amigos e vizinhos. Sabe, às vezes a gente tem aquela vaidade gospel de eu sou missionário, eu vou para a Índia, vou para a África. Parece que quanto mais longe você for, mais crente você é. Mas a gente esquece que existe não só os confins da terra, existe uma Samaria, existe uma Judeia, existe um lugar ao nosso derredor, existe alguém que está do nosso lado e você passa por ela para ir até os confins. Você esquece que aquela pessoa existe. Deus tem gritado conosco a respeito de amigos e vizinhos. Na frente da nossa casa tem uma balada, tem várias baladas na frente de casa. Eu sou amigo de todos os caras da balada. Todo mundo pega onda comigo, todo dia lá. E uma das baladas tem umas cruzes de cabeça para baixo numa prancha. A Ali foi convidada para ir num desfile lá. E a Ali falou, quer saber? Eu vou, cara. São meus amigos e vizinhos, gente que eu amo. Não é a respeito de você transformar as pessoas, é a respeito de você chamar à existência o que elas nasceram para ser. Amém? E a Ali foi lá para o desfile. Tinha um segurança na porta. E o segurança falou, a senhora é a Alexandra? Já estão te esperando. A Ali entrou com honra naquela balada. Tinha uma cadeira do lado da dona da parada. Para ela sentar. E a Ali olha para o lado, a prancha tinha sido virada. A cruz estava em pé. Eles mudaram a decoração da balada porque a Ali ia. Sem falar nada. A Ali nunca chegou com os dois pés falando daquela cruz. A Ali só amou aquelas pessoas. Só amor, velho. Sabe como é que a Ali aceitou Jesus? A Ali estava 15 anos, estava virada numa adolescente rebelde, chata. E aí o pai dela botou ela de castigo, ela ficou mais rebelde ainda. E o pai dela ia de vez em quando nas casas de oração, lá em Camboriú, na Assembleia lá dos Gideões. Era nas casas das irmãs que abria a casa para orar. Ele falou, só tem um jeito para você, vou te levar na casa da irmã Augusta. Ela falou, não vou, vai, não vou, vai, não vou, só vai. E ela falou, tá bom. Aí ela foi e botou o vestido mais curto que ela tinha, cara. Aí na casa da irmã. O pai dela falou, com essa roupa você não vai. Ela falou, só vou se for com essa. Ele falou, tá bom. Aí ele pegou uma camisa dele e amarrou na cintura dela. Falou, agora tu vai. E ela foi bufando, chorando dentro do carro, gritando, não quero ir na casa de crente. Ela fala, ela já contou isso milhões de vezes, ela fala que ela estava com um plano de chegar na frente da casa da irmã e falar que era filha de Lúcifer. Ela falou, vou falar que eu sou filha de Lúcifer e a irmã vai sair correndo. Ela estava com esse plano. Pensa na menina como é que ela estava, injuriada. Chegou na casa da irmã, a casa da irmã eu fui lá. Eu tive o prazer de conhecer a irmã Augusta. Aqueles banquinhos de madeira, casinha de oração assim, um chão de barro. Aí ele sentou lá, a irmã Augusta estava tomando banho. Aí ele ficou lá sentada, bufando, chorando. Daqui a pouco lá vem a irmã Augusta, cara. Uma irmãzinha, velho. Do cabelinho branco, daqueles olhão azul. Desse tamaninho, toda cheirosinha, saiu do banho. Ô, irmão Matos, essa é tua filha? Ô, minha filha. Sentou na frente da área e pegou na mão dela.
Aí ele começou a chorar. A irmã não falou nada, só fez carinho na mão dela. A filha quer aceitar Jesus? Quero. Você consegue o poder da leveza de Deus, cara. Ele não exaltou a sua voz nas praças, amém? Jesus é leve, cara. Ele chega, ele transforma qualquer ambiente. Onde ele chega, essa leveza testifica. É a liberdade que você experimenta onde tem um Espírito. É essa paz que excede entendimento. Amém? Isso é poderoso. No dia que a gente aprender isso, a gente muda o mundo. Simplesmente deixa a luz dele brilhar. Ame as pessoas, velho. Ame as pessoas. Tragam elas para a realidade da sua natureza, que é ser um filho de Deus. Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele nos faz leves como Ele é. E que assim nós sejamos, amém? Curva a tua cabeça, fecha teus olhos, por favor. Eu quero chamar a existência, a consciência e o entendimento de que essa graça da leveza já é experimentada nesse lugar. Você já está debaixo dessa nuvem. Primeiro, porque Cristo disse que nós somos essa luz leve e poderosa. Em segundo lugar, porque essa casa discerniu isso e flui nesse amor, nessa paz. Quando nós somos aliviados, tudo que nós queremos é permanecer nesse lugar. O descanso que funciona te dá vontade de voltar a trabalhar. E Deus está nos chamando para esse descanso, para operarmos nele, com ele, para ele. Entendendo que o poder é de Cristo, a causa é de Cristo, o propósito é de Cristo, as armas são de Cristo, a estratégia é de Cristo. Eu só preciso me deixar mover. Quando Nicodemos o interroga, ele diz: aquele que é nascido do Espírito é como o vento. Não sabe nem de onde vem, nem para onde vai, mas ouves a sua voz. Ele nos sopra. Quanto mais leve você for, mais longe você vai. Eu oro para que o teu coração se volte a compreender a natureza do Senhor a respeito do seu poder e da sua leveza, entendendo que eu não preciso inventar nada. A revelação já nos foi dada, é a palavra de Deus. Abra a palavra de Deus, exponha a revelação da palavra de Deus. Se você anda com Cristo, você tem algo para dizer sobre Ele, aonde quer que você vá, porque o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Ele está nos chamando para fluir de uma maneira poderosa e leve ao mesmo tempo. O sumo sacerdote, quando entrava no Santíssimo Lugar, era proibido suar lá dentro. Se ele suasse, ele morria. Isso representa aonde Deus opera, você para. Deixa Deus ministrar. Quando Deus ministra, ninguém faz nada. Quando Deus está no lugar, ninguém precisa dizer Deus está aqui, porque todos sabem que Deus está aqui. Ele está nos chamando para carregarmos esse atributo por onde quer que nós formos. E no meio daqueles, o mundo está carregado, o mundo está pesado, o mundo está correndo de um lado para o outro, tentando arrumar alívio, e você encontrou esse alívio. É essa água viva que mata a sede de quem bebe e se faz nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. A natureza dessa vida é ser compartilhada. E Ele está nos chamando para andarmos debaixo dessa atmosfera. Amém? Que o Espírito do Senhor repouse sobre cada um de nós. E eu oro para que ainda hoje você durma um sono maravilhoso. Eu oro para que você leve essa presença para dentro da tua casa. E as pessoas possam experimentar em você e através de você o que Deus fez na tua vida aqui nessa noite. A palavra de Deus é simples. Consuma a palavra de Deus. Esse alimento é leve. Você pode ter certeza que você vai dormir bem depois de se alimentar da palavra de Deus. Que haja um sorriso no teu rosto. Que as tuas palavras sejam doces. Que você seja mais amável. Que você seja mais compreensível. E que você entenda: Ele já venceu.
E nós somos mais do que vencedores por causa dele. Que o Espírito de Deus repouse sobre você e resplandeça a tua luz sobre ti. Amém? Eu agradeço pela paciência de vocês. Que Deus abençoe. Que bom que você ficou até o final dessa mensagem. Não se esqueça de curtir o vídeo e de se inscrever no canal. Muito obrigado e Deus te abençoe.